Seja mais uma vez bem-vindo. Meu nome é Gáudio, eu sou professor de Direito Material e Processual do Trabalho, aqui da IBERJ. E, além disso, eu trabalho lá no Tribunal Superior do Trabalho, atualmente assessorando o ministro Ives Gandra. Eu estou lá há cerca de 10 anos e é a partir da experiência que eu tenho lá no TST que eu gostaria de falar algo a respeito de um tema que tem sido cobrado com certa recorrência nas provas de concurso, que é o tema da alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Vamos começar pela primeira. Isso aqui era muito cobrado antes, hoje caiu um pouco em desuso, né? Não se tem cobrado tanto, acho que foi meio manjado. Tá? Que é a ausência do empregado por motivo de doença ou acidente após o 15º dia. Tá? Aqui é bom lembrar que até o 15º dia, a gente sabe que é um empregador que arca, em princípio, com essas obrigações. Tá? Vamos lembrar aqui também a exceção da empregada doméstica, tá? Em que, desde o primeiro dia, quem arca com os ônus desse afastamento é o INSS, é o Estado. Tá? No caso de um empregado comum, entretanto, até o 15º dia, o empregador assume esse ônus. A partir do 15º dia, de outro lado, o Estado passa a arcar com essas obrigações. E aí, passando a ser do Estado esse ônus, não há pagamento, portanto, de salário por parte do empregador, há suspensão do contrato de trabalho. Eu devo dizer, entretanto, devo lembrar que essa é uma suspensão um tanto atípica do contrato, porque alguns efeitos permanecem, como é o caso do recolhimento do depósito do FGTS. Tá? Como é o caso também da contagem do tempo de serviço para alguns efeitos. Tá? Por exemplo, período aquisitivo, cômputo para o período aquisitivo de férias. Tá? E aqui a CLT, entretanto, no artigo 133, no inciso 4º, estabelece uma ressalva, tá? Que é a seguinte: que se houver a percepção desse auxílio-doença, o afastamento por um período superior a 6 meses, tá? Contínuos, ou melhor, mesmo que descontínuos, tá? Aí o empregado perde o direito às férias, tá? Cômputo do período aquisitivo. O que é um tanto injusto, na minha opinião, afinal o sujeito está afastado por motivo de doença. E aí não é que ele estivesse propriamente descansando nesse período. Tá? E se foi por um período de 6 meses, a gente pode até presumir que foi grave, essa doença, de modo que, na minha opinião, tá? Me desculpe, mas a minha opinião não haveria sentido para isso. Há autores que apresentam outras justificativas, não precisamos entrar nesses detalhes. Segunda hipótese, aposentadoria por invalidez. Tá? É uma hipótese de suspensão condicional do contrato de trabalho. Condicional o quê? Condicional à recuperação da capacidade laboral. A aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário concedido quando a incapacidade laboral decorrente desse acidente de trabalho compromete a possibilidade de um empregado continuar a prestação de serviços. Tá? E se porventura ele recupera a sua capacidade laboral, que vai ser objeto de um laudo pericial, o empregado é submetido a periódicas perícias para aferir essa recuperação. Se ele recupera, tem que voltar ao emprego, cessa o benefício previdenciário. Havia um prazo de 5 anos para se converter essa aposentadoria por validez provisória em uma aposentadoria definitiva. Tá? Esse prazo desapareceu da Lei 8.213, de modo que hoje, em princípio, a qualquer tempo ele poderia voltar. Tá? Não há a possibilidade de ruptura do vínculo nesse período, tá? Até porque se trata de uma hipótese de suspensão, como vimos. Tá? E aqui um detalhezinho previsto no 475, parágrafo 2º da CLT é o seguinte: você tem um empregado que está aposentado por invalidez. Tá? Sofreu um acidente, você contratou um substituto. E aí, ao contratar esse substituto, você deu a ele ciência disso. Ciência da sua interinidade. Ou seja, ele está sendo contratado, você diz para o substituto que ele está sendo contratado para substituir uma pessoa que está afastada por invalidez e que, se ela recuperar a capacidade laboral, tá, ela vai voltar ao seu cargo e você vai ter que ser dispensado. Bom, nesse caso, não precisa pagar a indenização, por exemplo, correspondente à multa de 40% do FGTS. O parágrafo 2º do artigo 475 da CLT sugere isto. Se você der ciência da interinidade da contratação e esse motivo, para substituir alguém aposentado por validez, não precisa pagar essa indenização. Legal? Força maior. Força maior está definida na CLT, no artigo 501. Todo acontecimento imprevisto é lei à vontade das partes para as quais não houve seu concurso, para as quais, especialmente, o empregador não concorreu. Muito bem, eu sempre digo o seguinte, tá? Isso aqui é um pouco polêmico na doutrina, mas se a força maior atinge o empregado, é suspensão. Se atinge o empregador, é interrupção. Como assim? Pense no exemplo, enchente. Tá? O empregado mora num bairro que foi afetado pela enchente,
Vamos imaginar que esse bairro estivesse ligado por uma ponte. Sei lá, o cara mora lá em Niterói e trabalha no Rio de Janeiro. Cai ou dá algum problema, a ponte é interditada. Tá? Ele não consegue chegar até a empresa. Tá? Suspensão. Vamos pensar no exemplo contrário. A empresa funciona num bairro que foi afetado pela enchente. Ninguém consegue chegar até lá. Outro exemplo, tragédia lá do voo lá da TAM, lá em São Paulo, em Congonhas, né? Quando o voo da TAM, o avião da TAM colidiu contra o prédio da TAM Express. O que acontece? As pessoas, os trabalhadores que atuavam lá, que não estavam naturalmente no momento do acidente, ficaram obstados de continuar suas atividades laborais, porque enquanto não se recuperasse todas aquelas instalações, eles não teriam como prestar serviço, não haveria como, não é? Então, no caso como esse, me parece que é a interrupção. A empresa não pode deixar de pagar os salários para o empregado. Tá? Aí faz parte da área do negócio, riscos do empreendimento, o empregado tem que continuar a receber os seus salários. Está relacionado também à ideia de forfetariedade. O salário deve ser pago independentemente das circunstâncias em que se encontrar o empregador. Ok? Muito bem, isso é polêmico, mas a ideia seria essencialmente essa. Tá? Outro exemplo de uma suspensão atípica do contrato de trabalho. Prestação de serviço militar. Prestação de serviço militar é obrigatório, de até 1 ano. Tá? O que vai acontecer? Nós estamos diante de um período de suspensão. O empregado não trabalha e não recebe. Tá? Entretanto, alguns efeitos persistem, como é o caso, por exemplo, da necessidade de recolhimento dos depósitos do FGTS, nos termos do decreto 99684 de 90, no artigo 28, que disciplina ou regulamenta a Lei 8.036. O empregado, sendo hipótese de suspensão, não pode ser mandado embora. Entretanto, a lei estabelece uma condição para que ele retorne. Tá? Essa condição, com certa frequência, é cobrada por algumas bancas. Né? O CESP mesmo gosta de cobrar esse período, esse prazo aí. Né? A FCC também. Agora, que prazo é esse aí? Tá? 30 dias. Quando ocorrer o término da prestação de serviço militar obrigatório, ou seja, quando ocorrer a baixa, tá? O empregado tem 30 dias da baixa, para comunicar ao empregador do seu desejo de retornar. Então, ele comunica o empregador de que deseja retornar e, comunicando o empregador, tá, ele passa a ter o direito a voltar para o cargo que ele ocupava, naquelas condições que nós já estudamos. Tá? São 30 dias. Detalhe, tá? Um outro prazo que também é mencionado na CLT, no artigo 132, tá? É o prazo de 90 dias. Para quê? Para que seja computado o período aquisitivo de férias anterior ao da prestação de serviço militar. Tá? Então, o sujeito estava trabalhando, tá, normalmente, trabalhou durante 6 meses para a empresa, quando então ele é convocado para a prestação de serviço militar obrigatório. Tá? Deixa a empresa, tá, esses 6 meses aí anteriores, tá, estava contando tempo para adquirir o direito das férias, e 1 ano depois, tá, termina o serviço militar. Muito bem. Ele tem que avisar em 30 dias da baixa que quer retornar. E em 90 dias, também da baixa, ele tem que efetivamente retornar. Para que ele tenha direito ao cômputo desse período aquisitivo anterior. Compreendido? Olha, lembre-se, qualquer dúvida, cursos@ebege.com.br, trabalho@gaud.com.br. Tá? Pode mandar os e-mails, serão todos bem-vindos. Não esqueça de manifestar as suas eventuais angústias e dúvidas sobre esses pontos que nós estamos vendo. Muito bem, adiante. Uma outra hipótese de suspensão que nós temos ainda a ser examinada, né? Uma suspensão curiosa, pouco conhecida, tá? Que é aquela que ocorre quando a mulher for vítima de violência doméstica. Eu estou dizendo mulher porque a posição predominante é essa, né? Mas com, por exemplo, o reconhecimento da união homoafetiva, tem se reconhecido a aplicação da Lei Maria da Penha também para casais homoafetivos. Tá? De qualquer maneira, a Lei 11.330, que é a Lei Maria da Penha, né, que é de 2006, prevê lá no seu artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei Maria da Penha, prevê uma hipótese de suspensão interessante, que o juiz pode determinar a manutenção do vínculo, tá, da mulher vítima de violência doméstica por um período de até 6 meses. Tá? Discutiu-se se seria suspensão ou interrupção, tá? Porque a lei não é explícita quanto a isso, mas a gente pode presumir que se trata de suspensão. Então, ou seja, por 6 meses ela não pode ser dispensada. Tá? Eu sei que não deveríamos brincar com as situações que são muito sérias, são trágicas muitas vezes, mas alguns professores dizem que aí, olha, se a sua mulher tiver com o risco de ser dispensada, tá, uma opção está aqui. Né?
Bom, tem uma segunda opção, até muito mais agradável, né? Que é a estabilidade por gestação. Né? Depois vamos ver como é que funciona isso. Bom, então, mulher vítima de violência doméstica tem direito aí a uma eventual suspensão por até 6 meses, determinada por um juiz, né? Até 6 meses do seu contrato de trabalho. Infelizmente, não é interrupção, é suspensão. O empregador não está obrigado a continuar pagando salários. Greve. A greve, hoje no nosso país, está disciplinada pela Lei 7783, está uma menção no artigo 9º da CLT, da Constituição Federal, tá? Mas a lei de greve é a Lei 7783 de 1989, que no seu artigo 7º define o que é a greve. Tá? Suspensão coletiva, temporária, coletiva não existe greve de um homem só, temporária, tá? Obviamente a greve não aspira à eternidade. A greve é uma forma de pressionar para que mais rapidamente possível sejam atendidas as reivindicações dos trabalhadores. Então é temporária intrinsecamente. Pacífica, tá? Se for violenta, ela se desnatura, tá? É tudo menos uma greve se for violenta. Tá? E os que cometem esses atos de violência podem ser até penalmente responsabilizados, tá? Que acarreta, né, a paralisação total ou parcial, não precisa paralisar tudo, né, da prestação pessoal de serviço ao empregador. Pode ser total, ou seja, atingir toda a empresa, tá? Ou parcial, atingir só uma parte da empresa. Total, ou seja, todo o dia ou só uma parte do dia. Tá? Enfim, se houver uma greve, qual é a consequência? Suspensão ou interrupção. A gente está colocando aqui como suspensão. Tá? E por que estamos colocando como suspensão? Porque a lei de greve sugere isso, lá no artigo 7º. Tá? A lei de greve sugere que nós temos uma suspensão do contrato de trabalho aqui. Ou seja, não trabalha e não recebe. Tá? É que culturalmente nós estamos habituados a ouvir, né, algo como, oh, não faz sentido, o sujeito está exercendo um direito constitucionalmente assegurado no artigo 9º, como é que você vai admitir o desconto dos salários de alguém que está exercendo um direito constitucional? Bom, em países um pouco mais evoluídos, né, em relação a esse aspecto pelo menos, tá, por exemplo, a Alemanha. Na Alemanha os sindicatos mantêm em seus cofres recursos necessários para eventualmente subsidiar esses movimentos, para manter, né, a sobrevivência dos seus integrantes em períodos em que haja necessidade de uma manifestação mais enfática de reivindicações, como a greve. Tá? Então é possível isso lá. No nosso país, culturalmente, as pessoas estão acostumadas a associar essa ideia de um exercício de direito fundamental à necessidade de pagamento de salário. Não é assim. Tá? Não é assim. Tá? Eu gostaria de lembrar que, segundo as decisões do Supremo, né, como nós vamos aplicar a Lei 7783 em relação aos servidores públicos, em princípio, essa também deveria ser a regra. Não trabalha, não recebe. Tá? Entretanto, há pelo menos uma decisão do STJ em sentido ligeiramente contrário a esse. Tá? É um ponto polêmico. No TST, por exemplo, administrativamente, né, com a última greve que nós tivemos servidores, se determinou o desconto dos pontos, o corte dos pontos e o desconto dos salários. Tá? Bom, greve, em princípio, é suspensão. Não trabalha, não recebe. Tá? Entretanto, a greve pode ser interrupção. E quando será a interrupção? Quando houver o pagamento de salários. E quando haverá o pagamento de salários? Quando isso for objeto de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva, de uma sentença normativa, tá? Em que os empregados podem, por exemplo, entrar em um acordo para fazer uma recuperação dessas horas, para fazer uma compensação. Tá? E aí mantém-se o pagamento dos salários, seria, portanto, a interrupção. Tá? Eu queria só lembrar que o simples fato de a greve ser considerada lícita, ou melhor, né, ser considerada não abusiva, veja, greve abusiva não é greve ilegal. Tá? Isso já caiu em prova. Tá? Greve abusiva é aquela que desrespeita os procedimentos previstos na Lei 7783. Greve ilegal é aquela que se dá contra a legem, contra a lei. Segundo alguns autores, a única greve ilegal seria a greve, por exemplo, das Forças Armadas, que a própria Constituição veda. Então, o que nós temos é a greve abusiva, quando é desrespeitado o prazo de 48 ou 72 horas, dependendo se a atividade é essencial ou não, tá? Aí a greve pode ser considerada abusiva. Muito bem. Se ela é abusiva, não gera efeitos. Né? Nós temos orientação jurisprudencial nesse aspecto. Tá? Agora, se a greve não é abusiva, isso significa que os empregados têm direito ao salário? Não.
Tá? O critério determinante da nossa jurisprudência para determinar o pagamento dos salários é, vejam isso, tá? A eventual imputação de responsabilidade ao empregador, tá? Pelo início da greve. Como? Por exemplo, o empregador atrasa o pagamento dos salários dos empregados. Isso não deixa outra opção a eles, senão provocar o empregador ao pagamento desses salários por meio do exercício de um direito constitucionalmente previsto, que é a greve. Então eles usam um meio de pressão, que é a paralisação dessas atividades, para tentar obrigar o empregador a pagar os seus salários. Nesse caso, o empregador, quase que diretamente, provocou a greve. E nesse caso, tem que pagar os salários, nesse caso, é interrupção. Jurisprudência do TST. Ok? Encargo público não obrigatório de longa duração. Alguém que, por exemplo, é eleito prefeito numa cidade, tá? Ele era empregado numa determinada empresa, tá? E aí, eleito prefeito, tá? O que vai acontecer? O artigo 472 da CLT, tá? Combinado lá com 483, parágrafo 1º, nos dá essa indicação de que nós estaríamos diante de uma hipótese de suspensão, tá? Então, o contrato de trabalho pode ser suspenso. Pode ser suspenso. Na maior parte dos casos, é claro que o sujeito eleito prefeito possivelmente não vai voltar à condição que ocupava antes na empresa, né? Bom, nesse caso, assim como acontece no âmbito da prestação de serviço militar, tá? É necessária a intimação prévia, tá, do empregador para que ele possa retornar. Tá? O que significa? 30 dias depois do término, ele tem até 30 dias depois do término do mandato eletivo para comunicar ao empregador e assim retornar. Muito bem, uma outra hipótese que nós temos aqui de suspensão é a eleição para cargo de dirigente sindical. O artigo 543, parágrafo 2º da CLT, diz que nas hipóteses em que o sujeito é eleito dirigente sindical, o seu contrato de trabalho será suspenso. Bom, quem é que paga o salário de um dirigente sindical? Tá? Você sabe quanto, a propósito, arrecadam os sindicatos no nosso país? Sabe? Quase 2 bilhões de reais só com contribuição sindical. Tá? Então, muitos deles têm realmente condições de sustentar o seu corpo dirigente, né? E, enfim, será suspensão, quem paga o sindicato, a não ser que, por exemplo, tratando-se de um sindicato de menor porte, tá? A empresa concorde em admitir os afastamentos episódicos, até porque não serão muitos, do empregado para exercício das suas atividades sindicais. Tá? Então, se houver o assentimento da empresa, tá, ou uma cláusula no contrato de trabalho autorizando esse afastamento sem prejuízo do salário, aí será interrupção e não suspensão. Ok? Outra hipótese de suspensão, eleição para o cargo diretor. Que eleição é essa? De alguém que vai deixar a condição quase que de empregado, vamos dizer assim, né, de subordinado, e vai passar a condição quase que de empregador, aquele que subordina. Tá? Nesses casos em que quase que se romper a gente pode dizer que ele, eu sempre costumo dizer isso, né, ele passa para o outro lado da força. Está mais perto do Darth Vader do que do Skywalker. Tá? A súmula 269 do TST diz que nesse caso haverá suspensão do contrato de trabalho, tá? Em que não vai se dar o cômputo do tempo de serviço, a não ser que se mantenha a subordinação, que vai ser aferida por elementos como a necessidade de observância ainda de um horário, de uma jornada de trabalho, enfim. Nesse caso de suspensão do diretor, é importante destacar que a Lei 8.036 admite, né, a possibilidade, tá, de o empregador continuar pagando o FGTS. Isso aqui é uma faculdade para o empregador continuar pagando o FGTS do seu diretor. Uma hipótese de suspensão que começa a ser exigida, ou cujo conhecimento começa a ser exigido com bastante frequência, é essa hipótese que surgiu lá no final da década de... Na verdade, início do ano 2000, né, por meio de uma medida provisória, que introduziu o artigo 476A na CLT, que é a suspensão para a qualificação profissional. Tá? Isso aqui, qual é o contexto? O contexto foi o seguinte: o pessoal da construção civil lá em São Paulo, tá, no final da década de 90, estava indo mal as pernas, né? Uma crise, né, que se abateu sobre esse mercado de construção civil. E aí estava começando a haver dispensa em massa de trabalhadores. Aí surgiu a ideia, no seio desses empresários, de propor, né, alguma espécie de mecanismo de contenção, tá, uma espécie de válvula de escape, né, que seria a suspensão desses trabalhadores, tá, sem o pagamento dos salários, portanto, para que eles se qualificassem profissionalmente. Aí se matava 2 coelhos. Né? A gente suspendia a prestação de serviços para, vamos dizer assim, aguardar o reaquecimento da economia nesse aspecto. E é o que acontece nas férias coletivas, também em regra. Né? E, ao mesmo tempo, qualificaríamos esses empregados.
tá? Para que eles pudessem retornar em condições melhores, para contribuir com mais técnica, mais conhecimentos técnicos sobre a atividade que eles desenvolvem. Tá? Surgiu essa proposta, foi aceita e virou lei, na época do FHC, né? Alterada aí, perdão, por meio da medida provisória, o artigo 476A foi criado. Muito bem. Suspensão para qualificação profissional, ou seja, suspensão do contrato de trabalho para que o empregado possa se qualificar profissionalmente, fazer um curso. Quais são os requisitos? Anote aí, isso tem sido cobrado. O que é necessário para que essa suspensão seja admitida? 1. Negociação coletiva. Tá? Sempre que eu falo de negociação coletiva, lembre-se, tem que ter participação do sindicato, nos termos do artigo 8º da CLT. Pelo menos o sindicato dos empregados. 2. Aquiescência do empregado. Ou seja, negociação coletiva e aquiescência individual. Então o empregado tem que concordar com isso. Tá? 3. Deve haver notificação ao sindicato com 15 dias de antecedência da suspensão. Deve-se procurar notificar o sindicato de que haverá essa suspensão para qualificação profissional de um ou mais empregados. Além disso, existe um prazo mínimo e um prazo máximo para essa qualificação profissional, para essa suspensão. Tá? Mínimo 2, máximo 5 meses. Tá? Entretanto, pode haver uma prorrogação, se a norma coletiva autorizar, tá? Desde que o empregador arque com uma bolsa, pague, ofereça para o empregado uma bolsa, tá? Durante esse período de suspensão. Ok? Isso está também no artigo 476A. Mais alguns aspectos e características dessa suspensão que têm sido cobrados. Só se pode admitir essa suspensão, tá? Uma vez a cada 16 meses, não mais do que isso. Características. O empregador pode, eventualmente, oferecer uma ajuda compensatória mensal. Pode. E se oferecer, não tem caráter salarial. Tá? O valor disso vai ser definido em norma coletiva. Outro detalhe. É vedada a dispensa do empregado, tá? Durante esse período de suspensão ou nos 3 meses após o seu retorno. O que acontece se for desrespeitada essa regra? O empregador vai ter que pagar uma indenização. Tá? Melhor, vai pagar as parcelas indenizatórias, multa de 40% do FGTS e tudo mais. Tá? E, além disso, vai pagar, tá? Vai arcar com uma sanção, uma multa imposta por norma coletiva, cujo valor vai ser de pelo menos um salário mensal do empregado. Tá certo? Olha, vejam aí que nós temos uma série de detalhezinhos que podem inspirar o examinador a cobrar em questões objetivas e dissertativas esses aspectos. Ainda mais sobre suspensão. Licença não remunerada. O empregado pede licença por fins particulares, para resolver alguma questão particular, né, sei lá, para fazer um curso no exterior. Né, pode-se admitir essa licença não remunerada, né, e aí vai ser naturalmente, com concordância do empregador, é claro, né, vai ser uma hipótese de suspensão do contrato. Intervalos legais. Aqui, com alguma frequência, os alunos acabam se confundindo um pouco. Intervalo intra-jornada. O intervalo que você tem para ir para casa almoçar. O intervalo que você tem entre uma jornada, entre o final de uma jornada e o início da subsequente. Tá? Esse intervalo aí é suspensivo ou interruptivo do contrato de trabalho? Tá? Vários alunos dizem, não, professor, é claro que é interruptivo, tem que pagar salário. E aí eu sempre faço a seguinte pergunta. Pensa em alguém, pense que você, por exemplo, trabalha 8 horas por dia, tá? Então você começa às 8 da manhã, vai até meio-dia, e aí você vai para casa, tem um intervalo, vamos imaginar, de 2 horas, né? O intervalo interjornada, nós vamos estudar num modo específico, é de no mínimo 1, né? Em princípio, para quem trabalha mais de 6 horas, e no máximo 2. Você vai para casa almoçar, fica até as 2 da tarde e retorna. Retornando às 2, até que horas você vai ficar? Até às 18, se a sua jornada é de 8 horas. Ora, então esse tempo que você for almoçar não é computado. Artigo 71 da CLT diz isso. Ora, se não é computado, não é pago. Se não é pago, é suspensão. Mesmo raciocínio para o intervalo interjornadas, que é aquele intervalo mínimo de 11 horas, entre o final de uma jornada e o início da subsequente, previsto lá no artigo 66 da CLT. Nós veremos, entretanto, que há alguns intervalos, tá, os intervalos não previstos em lei, e os intervalos para desgaste físico, tá, em razão de desgaste físico intenso, esses são interruptivos. Daqui a pouquinho falamos deles. Suspensão disciplinar. É uma medida disciplinar em que o empregador, depois de ter advertido o empregado, tá, suspende o empregado. Essa gradação, essa proporcionalidade, não é, vamos dizer assim, uma regra absoluta
né? A ideia aqui é respeitar a proporcionalidade. Tá? Você não pode punir o empregado que, por exemplo, se atrasou 5 minutos com uma suspensão direta de cara, ou mandar embora o sujeito. Não, o cara atrasou 5 minutos, adverte por escrito. Continua atrasando. Tá? Pode se advertir mais uma vez ou suspender o empregado. Suspende. 5 dias. Continua praticando a falta, aí sim, manda embora. Claro que em algumas hipóteses não é possível observar essa gradação, como nós veremos com detalhes mais adiante. Mas imagine um sujeito que foi surpreendido subtraindo algum bem da empresa, né? Caixa lá que está levando dinheiro. Bom, você não precisa esperar o cara levar todo o dinheiro embora. Você pode mandar embora logo de cara. Né? Houve uma ruptura grave de confiança nesse caso. Suspensão. A suspensão disciplinar, obviamente, é uma suspensão do contrato de trabalho, acarreta a suspensão do contrato de trabalho. Né? Só o juiz, né? Cuja punição máxima é a aposentadoria, é que depois de comprovada a sua culpa, ainda continua a receber salário. Né? Na verdade, proventos, que é um absurdo completo. É uma insanidade no nosso ordenamento jurídico, mas está lá. Claro que essa é a sanção no plano administrativo, vamos chamar assim. No plano penal existem outras possibilidades. Mas na minha opinião, uma afronta ao Estado Democrático de Direito se ele imaginar isso. Como se autorizar, por exemplo, a greve de juízes, de magistrados. O que é também uma afronta brutal, na minha opinião. Mas, enfim, vamos deixar isso de lado. É um tema polêmico e desperta algumas paixões. A suspensão disciplinar, né, é uma suspensão do contrato de trabalho e só pode durar no máximo 30 dias. Tá? O máximo que você pode, né, o período máximo em que você pode suspender o empregado é 30 dias. Tá? Ultrapassado isso, o empregado pode pedir rescisão indireta. Suspensão do estável para apuração de sua falta, né, inquérito, apuração de falta grave, por exemplo, né, que deve ser proposto em 30 dias dessa suspensão disciplinar. Além disso, vamos adiante. Condenação criminal. Condenação criminal? Ué, o cara não tem que ser mandado embora? Em 2011, lá no CEUB, que é uma faculdade em que eu também ministro algumas aulas, na especialização, né, houve um assassinato. Um professor assassinou uma aluna. Tá? Um caso bastante rigoroso e tal. Logo em seguida ele foi dispensado. Ele poderia ser dispensado por justa causa. O goleiro Bruno, Elisa Samúdio, não sei se você já ouviu falar, foi um caso pouco explorado na imprensa, não é? Bom, o goleiro Bruno, do Flamengo, né, logo depois de terem surgido as denúncias de que ele teria assassinado, né, em conjunto com alguns de seus colegas, né, alguns de seus amigos, assassinado lá a sua ex-namorada, tá? Ele foi demitido, foi na verdade dispensado do Flamengo por justa causa. Poderia ter sido dispensado por justa causa. O professor do CEUB foi dispensado sem justa causa, e o Bruno por justa causa. Poderia? Bom, por justa causa não. Por quê? Porque a dispensa por justa causa, né, em razão disto, de condenação criminal, exige o trânsito em julgado e depois, como veremos, também a imposição de uma pena restritiva de liberdade. Tá? E no caso do sujeito do CEUB, ele poderia ser dispensado sem justa causa? Sem justa causa, é claro. Existe o direito potestativo do empregador de romper o vínculo. Tá? Mas o que eu tenho recomendado em circunstâncias como essa, se o crime cometido pelo empregado não é tão grave, sobretudo, né, o delito de trânsito, por exemplo, enquanto for apurado isso aí, tá, enquanto não transitar julgado, admite-se, a doutrina tem admitido, né, a suspensão do contrato de trabalho, suspender. Tá? Agora, depende do crime, é claro. Né? Se for um delito de trânsito de menor potencial ofensivo, sei lá, por uma batida e tal, um sujeito sofreu uma lesão, sei lá, qualquer, menor importância, e não tem absolutamente nenhuma conexão com a atividade que o empregado desenvolve, aí não parece nem que a suspensão seria possível. Tá? Por outro lado, se é um motorista de transporte coletivo que se envolve no acidente, aí é claro que a situação muda de figura. Aborto criminoso, tá? Que aliás é a regra. A regra no nosso país, tá, é a do aborto criminoso. O aborto é crime no nosso país, tá? Embora alguns tentem flexibilizar um pouco isso, mas é crime. Tá? O aborto é crime, está lá previsto no artigo 131 do Código Penal. É crime. Muito bem, sendo criminoso o aborto, tá, a hipótese de suspensão. Tá? Eu já devo antecipar que se não for criminoso, nós veremos que é de interrupção. É interrupção, ou seja, aborto espontâneo, tá? Única forma de salvar a mulher, vítima de estupro. Tá? Nesses casos em que se autoriza o aborto, tá? Nesses casos, a mulher pode se afastar por até 2 semanas. Esse período é de interrupção. Tá? Por falar em interrupção, vamos agora detalhar as hipóteses de interrupção. Não sem antes recordar que a interrupção
é a paralisação parcial do contrato de trabalho, na qual o empregado cessa a prestação de serviços, não trabalha, mas continua a perceber os seus salários. Tá? Não trabalha, mas recebe. O empregado não presta serviços, mas há pagamento de salários e contagem de tempo de serviços. Tá bom? Além disso, há contagem ou o recolhimento do FGTS. Tá? É a regra. Muito bem, vamos às principais hipóteses. As primeiras que eu gostaria de destacar são aquelas de ausências legais. Tá? Hipóteses em que os empregados podem se ausentar sem que sejam descontados seus salários. No artigo 473 da CLT, nós temos uma relação que você deve conhecer, procurar conhecer. Tá? Primeira hipótese, nojo. Nojo é a possibilidade de afastamento por motivo de falecimento. Muito bem, falecimento de quem? Parente. Parente pode ser quem? Ascendente, descendente, irmão. Pode ser cônjuge, tá? Então parente, cônjuge ou dependente econômico. Então faleceu o irmão do empregado, ele tem direito a um afastamento por 2 dias a título de nojo. Tá? Nojo. Tá? No caso dos empregados convencionais, são 2 dias. No caso dos professores, entretanto, são 9 dias. Uma curiosidade, você sabe por que são 9 dias? Nessa explicação, eu confesso que eu encontrei há relativamente pouco tempo, fazendo uma pesquisa sobre o estatuto jurídico do professor, né, eu me deparei com um livro muito bom, né, sobre questões trabalhistas, né, de professores. Tá? E esse autor explica o seguinte, eu achei interessante, que no caso do professor, a atividade docente exige um engajamento, um comprometimento emocional. De modo que, se houver aí uma instabilidade emocional, isso pode prejudicar a continuidade das suas atividades profissionais. Então, um professor que acaba de perder um parente, tá? Um professor que acaba de perder um parente, ele vai estar emocionalmente comprometido e não vai poder ministrar uma aula como deveria. Tá? Então, vamos dizer assim, esse abalo emocional impede que ele dê continuidade à sua atividade profissional, de modo que esse afastamento por um tempo maior é necessário para que ele possa se recompor e voltar à sala de aula com maior estabilidade, não é? Emocional. Essa seria a explicação. Interessante, não é? 2 dias consecutivos, empregados convencionais, 9 dias, professores. Tá? No caso dos professores, um detalhe interessante que não se inclui o irmão. Tá? Lá no artigo 320, parágrafo 3º. Entretanto, a doutrina tem estendido também ao professor, né, a possibilidade de afastamento quando falece um irmão. Os motivos permanecem. Né? Ubi idem ratio, ib idem ius. É de analogia. Né? Onde está a mesma razão, está o mesmo direito. Gala. Gala é um motivo de alegria, de júbilo, né? Que é quando o empregado se casa. Pode de casamento. Nesse caso, ele pode se afastar por 3 dias. Empregados convencionais, 3 dias, professores, 9 dias. Aí sempre fala, não, aí o abalo emocional aí também, o professor se casa e tal, fica emocionado, emocionalmente abalado, é isso? Bom, a gente pode imaginar que em alguns aspectos sim. Né? Registro de nascimento de filho, aqui um detalhe interessante, a CLT previa, né, o afastamento por 1 dia, né, no correr da primeira semana lá do nascimento do filho do trabalhador. Daí como é que fica agora quando a Constituição Federal estabelece a licença paternidade de 5 dias, o que é um absurdo completo, né, esse prazo tão exíguo. Então, a conclusão predominante hoje na doutrina é de que esse tempo aí, esse período de 1 dia foi absorvido por essa licença paternidade mais abrangente, né, não muito mais, né, de 5 dias, ok? Então teria desaparecido essa hipótese prevista no artigo 473, tá? Não teria sido recepcionada pelo texto constitucional. Alistamento eleitoral, 2 dias consecutivos ou não. Tá? Esse consecutivos ou não, tá? Estou enfatizando aqui no slide porque já foi objeto de peguinha. Tá? Consecutivos ou não. Tá? Ou seja, não precisa ser consecutivo. Tá certo? Doação de sangue. Tá? Não vai se animar, não. Tá? Não dá para você doar sangue toda semana e aí tirar a folga. Não. É 1 dia para cada 12 meses. Tá? Para você doar sangue, a limitação é essa. Obrigações de reservista. Aqui é o quê? O dia da apresentação. Tá? Um dia constrangedor para todos os homens, em que você tem que ir lá se despir na frente de vários estranhos, enfim. E aí, você faz lá um exame médico, sei lá. Nesse dia, naturalmente, se além de todo esse constrangimento ainda tivessem que descontar o seu salário, seria uma dupla, desculpem, sacanagem, né? Então, apresentação, juramento da bandeira, né? Nesses casos, nesses 2 primeiros casos, inegavelmente é uma hipótese de interrupção. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe o que acontece no caso de guerra? Tá? Os militares trabalham como cenário de guerra, um dos principais cenários de guerra do nosso país, a invasão da Amazônia pelos Estados Unidos. Vocês sabem disso. Então, imagine que a Amazônia seja invadida e aí você seja convocado.
para a guerra. Do ponto de vista trabalhista, não sei se vai ser essa a sua principal preocupação quando estivermos em guerra com os Estados Unidos, né? Meio complicado isso. Né? Mas imagine lá, o que vai acontecer com o seu salário? Essa lei 4.375, de 61, diz que o empregado vai fazer uma opção. Qual a opção? 2/3 do seu salário ou soldos das Forças Armadas. Então ele vai optar entre a percepção dos 2/3 do salário oferecido pelo empregador e o pagamento dos soldos pelas Forças Armadas. Tá? Se fizer a primeira opção, receber os salários, 2/3 dos salários do empregador, é interrupção. Se optar pela segunda, seria suspensão. Interessante, não é? Aí você vai falar, pô, mas ele vai sempre optar pelos 2/3, até porque os soldos não são lá muito atrativos em geral. Né? Depende, se o cara trabalhar no McDonald's, por exemplo, que pagam quase R$200 por mês, né? Enfim. Bom, tá? A gente explicou lá na unidade sobre salário por que se admite que alguém no McDonald's ganha R$150. Então, se tiver curiosidade, dê uma olhadinha lá no nosso módulo sobre remuneração e salário para entender esse aspecto do salário mínimo. Perfeito. Além disso, vamos agora, mais rapidamente, de forma objetiva, tratar de outras hipóteses. Outra hipótese importante, ou pelo menos presente lá no artigo 473, é prestação de exame vestibular, né, para ingresso em estabelecimento de ensino superior. No dia que você vai fazer lá o exame vestibular, em princípio, você teria dispensado o trabalho. Existe um projeto para estender isso também para realização de concurso, submissão à prova de concurso. Tá? Mas, de um modo geral, os concursos são realizados no final de semana exatamente para não obstar a participação daqueles que trabalham durante a semana, o que é a regra, né? Ou pelo menos é muito comum. Tá? Comparecimento em juízo, também é interrupção, seja como parte, seja como testemunha. Foi lá, teve que comparecer durante, tá? Isso aqui é um detalhe importante, durante o tempo que você teve que estar lá. Tá? Então, se você é chamado pela testemunha de manhã, numa audiência, você não ganhou o dia de folga. Não, você tem que voltar. Isso tem já sido esclarecido na nossa jurisprudência. Reunião oficial, representante sindical, tá? Em reunião promovida por organismo internacional, de que o nosso país seja membro, aí geralmente são promovidos pela OIT. Nesse caso, deve-se dar ao empregado a possibilidade de participar sem sofrer descontos nos seus salários. Cargos públicos de curta duração, também são hipóteses de interrupção. Né? O caso, por exemplo, do jurado, lá nos termos do CPP, no artigo 430. Tá? No caso do jurado, mais uma vez, o julgamento aí, um julgamento desses muito explorados pela imprensa, né? O caso lá dos Nardoni, né? Imagina, durou quase uma semana lá o júri. Durante esse tempo em que provavelmente os jurados tiveram que se afastar das suas atribuições profissionais, tá? Não podem sofrer descontos. Então, hipótese de interrupção. Tá? Quando vai comparecer como testemunha, acabei de dizer, mas a CLT também diz lá no artigo 822 que não se poderia admitir o desconto. Ok? Ausência por motivo de doença, já vimos, até o 15º dia, o empregador é que arca, a não ser no caso do empregado doméstico, quando então desde o primeiro dia já vai ser pago pelo INSS. Tá? No caso, o atestado médico vai ser produzido por um médico credenciado pela empresa, tá? Ou pelo órgão previdenciário respectivo, né? Nessa gradação aí. Descansos trabalhistas, tá? Alguns descansos, por exemplo, o caso do repouso semanal remunerado, que a seu tempo nós estudaremos, e que produz uma suspensão condicional do contrato de trabalho. Condicional à assiduidade e pontualidade nos termos da Lei 605 de 1949. Tá? Férias, né? É claro, férias é a hipótese típica de interrupção, quando você não trabalha e, no entanto, recebe. Alguns tipos de intervalos, tá? Aqui é importante lembrar quais são esses tipos de intervalos, né, que produzem interrupção. Quais são eles? Aqueles de desgaste físico, para atividades de intenso desgaste físico, e aqueles não previstos em lei, concedidos por mera liberalidade do empregador. Vamos a alguns exemplos? 3 eu trouxe aqui de desgaste físico. Primeiro, o intervalo do mecanógrafo, artigo 72 da CLT, que é também estendido por interpretação jurisprudencial ao digitador. Né? Hoje faz sentido falar em mecanógrafo, né? O digitador, o cara que é digitador. Tá? 90 minutos de trabalho, 10 de descanso. A cada 1h30 ele tem 10 minutos de descanso. Esse descanso é computado na sua jornada. É pago pelo empregador. Minas de subsolo, quem trabalha em minas de subsolo, artigo 298 da CLT, diz que a cada 3 horas de trabalho vai ter 15 minutos de repouso. Quem trabalha em câmaras frias, por exemplo, frigoríficos, tá? Artigo 253 da CLT prevê que a cada 100 minutos de trabalho ele vai ter 20 de descanso. Também todos eles pagos. Ginástica laboral, pausa para o cafezinho, para o lanche. Tá? Agora virou moda isso lá em Brasília, né? Em vários órgãos públicos, inclusive em tribunais, acham um absurdo isso, interromper a atividade, né? Por exemplo, de uma secretaria, de um cartório para a ginástica laboral e deixar os advogados esperando. Teria que haver uma espécie de rodízio, revezamento aí. Mas vamos imaginar uma empresa privada que dê uma pausa de 15 minutos para ginástica laboral. Bom, num caso como esse, tá? O empregador não pode exigir
que esse sujeito teve a pausa de 15 minutos, depois do final do expediente compense, ficando mais 15 minutos. Não. Esse intervalo deve ser pago. Tá? É pago pelo empregador, é computado na jornada de trabalho. E se não for pago, dá direito ao empregado a pedir isso em juízo. Tá? Se ele ficar esses 15 minutos a mais, é como se fossem horas extras. Certo? Muito bem. Exercício de mandato sindical quando houver assentimento da empresa por causa contratual autorizando esse afastamento. Né? Nós já havíamos comentado. Uma hipótese extremamente complexa, né, de suspensão atípica do contrato de trabalho é a da licença maternidade. Muitos entendem, aliás, que não seria interrupção, seria suspensão. Porque, afinal, quem paga ao final e ao cabo, ao fim e ao cabo, não é o empregador, tá, é o Estado, essa licença maternidade. Não é? Aqui a gente não vai entrar em muitas minúcias, até porque se trata de um benefício previdenciário. Mas eu gostaria de tratar de alguns pontos, muito rapidamente. Primeiro, quem é que tem esse direito à licença maternidade? Pode parecer um absurdo isso, eu estou perguntando, você vai falar, pô, quem tem direito, obviamente, é a mãe. É só a mãe mesmo? É? Bom, como é que fica a situação de um pai solteiro que adota? Eu não estou falando ainda de união homoafetiva, estou falando de um pai solteiro que adota. Como é que fica essa situação? Bom, no caso de um pai solteiro que adota, os tribunais já têm reconhecido que ele pode, sim, ter licença maternidade. Olha que interessante. Ou seja, os 120 dias, que a gente vai daqui a pouquinho ver. Tá? Agora, a mãe adotante, nós todos sabemos que, desde algum tempo, né, lá no próprio artigo 392 da CLT, tá, tem direito à licença maternidade. Tá? Daqui a pouco a gente fala do prazo. Ok? Qual é o prazo, a propósito? 120 dias. Esse é o prazo de licença maternidade obrigatório, aos quais nós podemos acrescentar 60 dias. No módulo específico sobre trabalho da mulher, nós vamos entrar num detalhamento muito maior sobre isso. Tá? Mas 60 dias supõe a adesão do empregado ao programa Empresa Cidadã, previsto lá na Lei 11.770. E supõe que a empregada faça o requerimento até o final do primeiro mês após o parto. Tá? E ela não pode colocar a criança em creche, tem algumas restrições. Não pode trabalhar nesse período, receber, enfim. Certo? Muito bem. Esses 120 dias também são para a mãe adotante? Aí todo mundo se lembra, não, tem aquele negócio da regra proporcional, né? Depende da idade da criança adotada e tal. Isso acabou, pessoal. Tá? Acabou. O 392A, nesse ponto, tá, foi revogado pela nova lei de adoção. Então, os 120 dias são estendidos de igual forma para adotante. Tá? A gradação em relação à idade da criança persiste, entretanto, em relação aos 60 dias adicionais que são acrescentados por força do decreto que regulamentou a Lei 11.770, que prevê essa gradação. Ok? Muito bem. O que acontece, só uma questão polêmica aí para você pensar. Tá? Para você pensar numa questão dissertativa. O que acontece no caso de uma união homoafetiva? Imagine duas mulheres que convivem numa união homoafetiva. Tá? Duas mulheres. Resolvem adotar uma criança. Tema polêmico. E aí? Licença maternidade e paternidade, licença maternidade para as duas. Já caiu em prova isso aí. Posição que eu defendo pessoalmente. Na unidade sobre fontes do direito do trabalho, eu lembrei que entre os mecanismos de integração previstos no artigo 8º da CLT, está lá o direito comparado. Nós podemos usar o direito comparado. O direito comparado me parece que oferece uma solução interessante para casos como esse. Sabe qual é? Licença compartilhada. Tá? Em vários países, Alemanha, Dinamarca, Noruega, tem licenças parentais, tá? Em que é possível compartilhar entre os cônjuges. Tá? Países como a Dinamarca, esse período chega a 2 anos. Então, o pai e a mãe podem compartilhar. Um fica com 1 ano, outro fica com 1 ano, um fica com 1 ano e meio, outro, né? O pai fica com 1 ano e meio, seria mais justo. E a mulher com 6 meses, não é? Bom, me parece que no caso, por exemplo, de um casal homoafetivo, a gente poderia admitir isso. Uma licença de 120 dias compartilhada pelos dois. Isso, claro, supõe talvez algumas questões operacionais, né? São empregadores diferentes, como é que fica isso? Bom, mas isso ainda é um tema muito polêmico, mas é só para você ter uma reflexão aí, diante desses novos tempos que nós estamos vivendo. Licença paternidade é de 5 dias só, por enquanto. Há projetos estendendo, né, esse período, não vamos comentar isso por enquanto. Tá? Então houve uma elevação aqui no texto constitucional. Antes era só 1 dia, era pior ainda na CLT, no artigo 473, e hoje são 5 dias. Tá? Licenças remuneradas, como por exemplo licença prêmio, também dão ao empregado que acarreta uma suspensão do contrato de trabalho. Aborto não criminoso, a gente já falou, 2 semanas. Tá? Se não houver outro meio de salvar a vida da gestante, se a gravidez resulta de estupro, ou em caso de aborto espontâneo. Tem 2 semanas, e aí é a interrupção. Greve, quando houver pagamentos disparados, já havíamos comentado, quando houver pagamentos disparados por determinação judicial, ou acordo com convenção coletiva de trabalho. Lockout, né, já estamos chegando ao final,
né? Vamos tratar só de mais algumas hipóteses. Tá? Entre elas está aqui o lockout. Você lembra o que é lockout? Aqui eu estou usando já na grafia, a língua original inglesa. Né? Mas tem gente que coloca lockout com C-A-U-T-E. Lockout. O que é o lockout? Você lembra? Está lá previsto na lei de greve, na lei 7783 de 89, no artigo 17, parágrafo único. Lockout é a paralisação das atividades empresariais por iniciativa do empregador com o objetivo de esvaziar as reivindicações dos trabalhadores ou inviabilizar o exercício dessas reivindicações. Tá? Essa que é a ideia. Fundamentalmente, o empregador pensa o seguinte: olha, vocês estão aí querendo pedir aí aumento de salário e tal, eu não preciso de vocês, fecha as portas. O que a legislação entende? Exercício abusivo, tá? Desse direito de propriedade sobre os meios de produção. Consequência, pagamentos de dias parados. Está lá no artigo 17, parágrafo único. A empresa deve continuar a pagar, ou seja, em caso de lockout, é interrupção no contrato de trabalho. Certo? Não trabalha, mas recebe. Duas últimas hipóteses, muito rapidamente. Aqueles casos em que os representantes dos empregados que atuam no conselho curador do FGTS precisam se afastar, representantes dos empregados e empregadores, na verdade, também, né? A Lei 8.036 prevê que haverá interrupção, ou seja, ele não vai poder sofrer, obviamente, nenhum desconto no salário nesses dias. Tá? Participação no CC FGTS, né? As reuniões, enfim. E, por fim, a paralisação da empresa, já havíamos comentado, por motivo de causas de força maior. Né? O caso lá da TAM Express, que eu mencionei, paralisou as atividades, isso não é culpa do empregado, nem do empregador, mas isso está afetando a atividade empresarial. Imagine que tem um incêndio qualquer, e a empresa deixa de funcionar naquele período. Os empregados devem continuar recebendo? Claro que sim. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua paciência, né, e dizer que os seus esforços certamente vão ser recompensados. Tem um brocado latino que eu sempre gosto de usar, que é o lema da NASA, né, para animar os concurseiros, que é per aspera ad astra, né, ad astra. Pelo áspero até os astros. Né? Esse deve ser o lema aí daqueles que durante os finais de semana estão sacrificando o seu lazer, né, o convívio com os familiares, em nome de uma causa bastante nobre, que é a obtenção de uma vaga em um concurso público. Muito bem, meu caro, agradeço a sua paciência. Dúvidas, observações, enfim, críticas, todas serão bem-vindas. cursos@ebed.com.br ou trabalho@gaudio.com.br. Foi um prazer tê-lo até aqui. Tá? Se quiser maiores informações, detalhes, eu também tenho uma conta no Twitter, que é #Gaudio de Paula. Joga Gaudio de Paula lá no Twitter, tá? G-U-D-I-O, tá? De Paula, e você vai me encontrar. Tá? Será um prazer tê-lo lá. Também tem um perfil no Facebook, que tem o mesmo objetivo, tá? É um objetivo profissional, não se preocupe que você não vai receber meu cardápio pela manhã, o que eu estou comendo, onde é que eu estou, viajando e tal. Geralmente eu faço aí alguma divulgação do meu trabalho e, é claro, né, procuro manter os meus alunos atualizados quanto às eventuais mudanças na jurisprudência do TST. Aliás, dia 19 de dezembro, ou seja, na segunda-feira, agora haverá uma sessão, na outra segunda-feira haverá uma sessão do TST em que serão possivelmente alteradas algumas súmulas e aprovadas algumas outras, né? Algumas OJs também vão ser editadas e vale a pena você acompanhar. Tá? Estou à disposição, permaneço à disposição online, tá? E mais uma vez concluo agradecendo a sua presença. Muito obrigado.